Informativo 662 do STJ. Direito Processual Civil. Assunto: técnica de ampliação do colegiado. Canal Juris Audio Book. Ementa. Em se tratando de aclaratórios opostos a acordão que julga agravo de instrumento, a aplicação da técnica de julgamento ampliado somente ocorrerá se os embargos de declaração forem acolhidos para modificar o julgamento originário do magistrado de primeiro grau que houver proferido decisão parcial de mérito. Quando se tratar de embargos de declaração contra acórdão que decidiu agravo de instrumento, só será caso de ampliação do colegiado se, ao julgar os embargos declaratórios, o colegiado, por maioria, deliberar por reformar decisão de mérito, o que significa dizer que se terá, por deliberação não unânime, atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, reformando-se a decisão embargada e, por conseguinte, reformando a decisão parcial de mérito prolatada pelo órgão de primeira instância Câmara, Alexandre Freitas. A ampliação do colegiado em julgamentos não unânimes. Revista de Processo, ano 43, vol. 282, AO/2018, p. 264. STJ. Terceiro turma. Resp. 1.841.584, SP, réu. Min. Ricardo Vilas Boas Cueva, julgado em 10 de dezembro de 2019, info 662. A seguir, comentários e explicação. Técnica de julgamento do art. 942 do CPC/2015. O resultado do julgamento da apelação pode ser unânime, quando todos os desembargadores concordam, ou por maioria, quando no mínimo um desembargador discorda dos demais. Se o resultado se der por maioria, o CPC prevê uma nova chance de a parte que perdeu a apelação reverter o resultado. Como assim? Se o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em uma nova sessão, que será marcada e que contará com a presença de novos desembargadores que serão convocados, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. O resultado da apelação foi 2x1. 2 desembargadores votaram pelo provimento da apelação, em favor de João, e um desembargador votou pela manutenção da sentença, em favor de Pedro. Significa dizer que deverá ser designada uma nova sessão e para essa nova sessão serão convocados 2 novos desembargadores que também irão emitir votos. Neste nosso exemplo, foram convocados 2, porque a convocação dos novos julgadores deverá ser em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. Se os 2 novos desembargadores votarem com a minoria, o placar se inverte para 3x2. Veja a previsão legal. Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. A previsão deste art. 942 é chamada de técnica de complementação de julgamento não unânime ou técnica de ampliação do colegiado. Vamos verificar outras informações sobre esta técnica. Prosseguimento na mesma sessão sendo possível. O prosseguimento do julgamento pode ocorrer na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado. Parágrafo 1º do art. 942. Juízo de retratação. Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. Parágrafo 2º do art. 942. O resultado da apelação foi 2x1. 2 desembargadores votaram pelo provimento da apelação, em favor de João. Por outro lado, um desembargador, diz Raimundo, votou pelo improvimento da apelação, contra João. Designou-se, então, um novo dia para prosseguimento do julgamento ampliado, tendo sido convocados 2 desembargadores de uma outra Câmara Civil do Tribunal, desembargadores Cláudio e Paulo. Logo no início, antes que Cláudio e Paulo votassem, o diz. Raimundo pediu a palavra e disse:
Olha, melhor refletindo nesses dias, eu gostaria de evoluir meu entendimento e irei acompanhar a maioria votando pelo provimento da apelação. Mesmo que isso ocorra, ou seja, que alguém mude de opinião, ainda assim deverão ser colhidos os votos dos desembargadores convocados. Nesse sentido, enunciado 599, FFPC, a revisão do voto, após a ampliação do colegiado, não afasta a aplicação da técnica de julgamento do art. 942. Esse art. 942 é uma espécie de recurso. Não. Trata-se de uma técnica de complementação de julgamento nas decisões colegiadas não unânimes de segunda instância. Nesse sentido, a forma de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015 não se configura como espécie recursal nova, não é um novo recurso. Isso porque o seu emprego é automático e obrigatório. Desse modo, falta a voluntariedade, que é uma característica dos recursos. Além disso, esta técnica não é prevista como recurso, não preenchendo assim a taxatividade. STJ. Quarto turma. Resp. 73, 38, 20 SC, réu. Min. Luiz Felipe Salomão, julgado em 2 de outubro de 2018. A parte que perdeu a apelação precisa pedir a aplicação do art. 942. Não. Essa técnica de julgamento é obrigatória e aplicável de ofício, automaticamente, pelo tribunal. A parte não precisa requerer a sua aplicação. A técnica é aplicada antes da conclusão do julgamento. Como não se trata de recurso, a aplicação da técnica ocorre em momento anterior à conclusão do julgamento, ou seja, não há proclamação do resultado, nem lavratura de acordão parcial, antes de a causa ser devidamente apreciada pelo colegiado ampliado. Tanto isso é verdade que, conforme já explicado, sendo possível, o prosseguimento do julgamento pode ocorrer na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado. Parágrafo 1º do art. 942. No entanto, mesmo que ocorra em outro dia, considera-se que houve um só julgamento. Não se encerrou um para começar o outro ampliado. Como ocorre a continuidade do julgamento na hipótese em que houve uma parte unânime e outra não unânime? No julgamento de uma apelação contra a sentença que havia negado integralmente a indenização, a Câmara Civil entendeu de forma unânime, 3x0, que houve danos materiais e por maioria, 2x1, que não ocorreram danos morais. Foram então convocados 2 desembargadores para a continuidade do julgamento ampliado, art. 942. Esses 2 novos desembargadores que chegaram poderão votar também sobre a parte unânime, danos materiais, ou ficarão restritos ao capítulo não unânime, danos morais. Poderão analisar de forma ampla, ou seja, tanto a parte unânime como não unânime. Foi o que decidiu o STJ, o colegiado formado com a convocação dos novos julgadores, art. 942 do CPC/2015, poderá analisar de forma ampla todo o conteúdo das razões recursais, não se limitando à matéria sobre a qual houve originalmente divergência. STJ. Terceiro turma. Resp. 1.771.815, SP, réu. Min. Ricardo Vilas Boas Cueva, julgado em 13 de novembro de 2018, info 638. A técnica do art. 942 do CPC vale apenas para a apelação. Não. Além da apelação, a técnica de julgamento prevista no art. 942 aplica-se também para o julgamento não unânime proferido em a ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno. B. Agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Quadro resumo das hipóteses de cabimento. A técnica do art. 942 do CPC é aplicada em caso de acordãos não unânimes, por maioria, proferidos em 1. Apelação. Não importa se o tribunal manteve ou reformou a sentença. Basta que o acordão tenha sido por maioria. 2. Agravo de instrumento. Somente se o tribunal reformou decisão que julgou parcialmente o mérito. 3.
Ação rescisória. Se o resultado do acordão for a rescisão da sentença. Imagine agora a seguinte situação hipotética. João ajuizou ação contra Pedro, formulando dois pedidos. Vamos chamá-los de pretensão 1 e pretensão 2. Na contestação, Pedro alegou, dentre outros argumentos, que a pretensão 1 estaria prescrita. O juiz proferiu decisão interlocutória na qual a. Acolheu a alegação de prescrição da pretensão 1. B. Determinou a continuidade do processo, com a produção de prova pericial quanto à pretensão 2. Agravo de instrumento. O autor interpôs agravo de instrumento contra esta decisão, afirmando que não ocorreu a prescrição da pretensão 1. Esse agravo de instrumento foi baseado no art. 1015 e in do CPC, art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutorias que versarem sobre: inciso 2, mérito do processo. Vale lembrar que a decisão que reconhece a existência da prescrição ou da decadência é um pronunciamento jurisdicional de mérito, nos termos do art. 487 e in do CPC, art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz, inciso 2, decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Mas a prescrição ou decadência não têm que ser decididas apenas ao final, na sentença. Não. Embora a ocorrência ou não da prescrição ou da decadência possam ser apreciadas somente por ocasião da prolação da sentença, não há vedação alguma para que essas questões sejam antecipadamente examinadas, por intermédio de decisões interlocutórias. Agravo de instrumento com base no inciso do art. 1015. Desse modo, a decisão interlocutória que acolhe a ocorrência de prescrição ou decadência é uma decisão de mérito, que enseja a interposição de agravo de instrumento com base no inciso 2º do art. 1015 do CPC/2015. O que o Tribunal de Justiça decidiu no agravo de instrumento. Inicialmente, a Câmara Civil do TJ, formada por 3 desembargadores, negou provimento ao agravo de instrumento. O autor/recorrente opôs embargos de declaração, apontando omissão no acórdão e pedindo para que, reconhecido esse vício, houvesse, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes. Na sessão designada para julgamento dos embargos de declaração, 2 desembargadores concordaram com os argumentos do embargante e proferiram votos para dar provimento aos embargos, reconhecer que o acórdão anterior foi omisso realmente, sanando essa omissão, acolher a tese do autor no sentido de que não houve prescrição e, com isso, reformar a decisão interlocutória do juiz. Em outras palavras, 2 desembargadores, ao analisarem os embargos de declaração, votaram para reformar a decisão interlocutória que julgou parcialmente o mérito. O terceiro desembargador votou para negar provimento aos embargos. Indaga-se: neste caso, deverá ser aplicada a técnica do art. 942 do CPC, convocando-se 2 novos desembargadores para votar. Sim. Em se tratando de aclaratórios opostos a acórdão que julga agravo de instrumento, é cabível a aplicação da técnica de julgamento ampliado se o tribunal acolher os embargos de declaração para modificar o julgamento originário do magistrado de primeiro grau que houver proferido decisão parcial de mérito. E se o tribunal, por maioria de votos, 2x1, tivesse rejeitado os embargos de declaração? Neste caso, caberia a técnica do art. 924 do CPC? Não. Isso porque, nesse caso, a decisão interlocutória não teria sido reformada. Veja o que diz a doutrina sobre o tema. Por último, será caso de ampliar o colegiado quando houver divergência no julgamento de embargos de declaração contra acórdão proferido em apelação, já que a decisão dos embargos de declaração se integra ao julgamento embargado, e na hipótese da apelação qualquer divergência acarreta a ampliação do órgão julgador.
Já quando se tratar de embargos de declaração contra acórdão que decidiu agravo de instrumento, só será caso de ampliação do colegiado se, ao julgar os embargos declaratórios, o colegiado, por maioria, deliberar por reformar decisão de mérito, o que significa dizer que se terá, por deliberação não unânime, atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, reformando-se a decisão embargada e, por conseguinte, reformado a decisão parcial de mérito prolatada pelo órgão de primeira instância. Câmara, Alexandre Freitas. A ampliação do colegiado em julgamentos não unânimes. Revista de Processo, ano 43, vol. 282, AU/2018, p. 264. Em suma, em se tratando de aclaratórios opostos a acórdão que julga agravo de instrumento, a aplicação da técnica de julgamento ampliado somente ocorrerá se os embargos de declaração forem acolhidos para modificar o julgamento originário do magistrado de primeiro grau que houver proferido decisão parcial de mérito. STJ. Terceiro turma. Resp. 1.841.584, SP, réu. MIN. Ricardo Vilas Boas Cueva, julgado em 10 de dezembro de 2019, info 662. Fim. Deixe o curtir no vídeo. Comente. Se inscreva e ative o sininho de futuras publicações. Bons estudos!